Olá moçada, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso curso da Lei 8112 de A a Z, só para você, ó, até rimou. Aula 62 hoje, vamos abordar então do artigo 121 ao 126A, que vai tratar das responsabilidades. E aqui eu faço um adendo para você, uma ressalva para você, o seguinte, olha, é um tema bastante interessante esse bloco de artigos aqui, que vai do 121 ao 126A. Temos alguns conceitos aqui que deveremos saber, às vezes, que vem lá da esfera penal e acaba sendo abordado aqui também, de uma forma meio indireta, superficial, não muito profunda, apenas para ver se o candidato estudou algo a mais. Cuidado com bancas do tipo Fundação Carlos Chagas, eu já falei isso aqui uma vez para você, que sempre dá uma cobradinha a mais, estica mais na questão aqui. E ao falar aqui das responsabilidades, eu quero destacar o seguinte, vamos pensar comigo primeiro que o servidor público, e isso de maneira geral, ele tem responsabilidades. E ele pode estar sendo acionado em relação às suas responsabilidades, no sentido de uma responsabilidade civil, no sentido de uma responsabilidade administrativa e no sentido de uma responsabilidade penal. Então eu poderia fazer o seguinte aqui com você. Eu poderia colocar aqui no quadro, vamos pensar comigo, que esse servidor público está atrelado a certas responsabilidades. Uma responsabilidade de natureza administrativa. Então vamos pensar dessa maneira. Uma responsabilidade de natureza administrativa, uma responsabilidade de natureza civil e uma responsabilidade de natureza penal. Pensa comigo agora. Então, o servidor, antes de abordar os artigos ali da lei 8.112, o servidor pode estar sendo acionado nessas três responsabilidades. De maneira administrativa, pensa comigo, ele chegou atrasado no serviço público, por exemplo, ou no serviço, como queira, e ter que responder por uma penalidade administrativa. Ele praticou um dano perante a administração pública, quebrou o computador, então ele tem que ressarcir a administração pública. Pode estar acionado no sentido de uma responsabilidade civil. E penal, vamos supor que a conduta dele descrita como um todo representa um crime contra a administração pública. Vamos fazer de conta que esse indivíduo praticou uma conduta e eu vou lá no Código Penal e vejo que essa conduta está descrita como peculato. Percebeu? Um crime praticado por um agente público perante a administração pública. Bom, o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte, essas responsabilidades, pensa comigo, ele pode estar respondendo somente uma responsabilidade administrativa, chegou atrasado. Ou ele pode de repente ter que responder uma responsabilidade administrativa e civil, exemplo, derrubou o computador, e ele não tomou os devidos cuidados e responde então uma responsabilidade civil administrativa. Ou de repente ele pegou esse computador, subtraiu do local que ele trabalhava e levou para casa. Veja, responde administrativamente, responde civilmente, porque vai ter que ressarcir a administração pública, mas a conduta dele está descrita como crime, percebeu? Então ele tem uma responsabilidade penal. Importante que essas responsabilidades, e aqui eu vou te chamar a atenção para a prova, olhe bem nos meus olhos, hein? Olhe bem nos meus olhos. Eu vou te chamar a atenção que essa responsabilidade penal, civil e administrativa, elas são independentes entre elas. Então, cuidado, na prova eles têm costume de perguntar a você, dizendo que essas responsabilidades penal, civil e administrativa são interdependentes. Não, gente, não são interdependentes, são o quê? Independentes. Outro detalhe que eu quero te chamar a atenção é o seguinte, que essa responsabilidade penal, civil e administrativa, você vai lembrar que a mais gravosa é a penal, certo? Esse é o nosso primeiro momento da aula, ok? Então, dando continuidade à nossa aula de número 62, onde vamos abordar o artigo 121 ao 126A, traz o artigo 121, até pouco eu vou continuar esse quadro aqui, você vai ver que interessante, dizendo que o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Essa colocação que eu fiz aqui, ó, essas responsabilizações aqui.
Ele pode responder de maneira administrativa, civil e penal pelas suas irregularidades perante as suas atribuições, perante as suas competências, perante os seus desempenhos. Então, olha que interessante, a palavra atribuição aqui, para te chamar a atenção, muitas vezes você associa, já deve ter ouvido falar em sala de aula, associa a palavra atribuição com competência. Não é só com competência, como também procure associar como forma de desempenho na função. Então, o 121, sem mais delongas, não gerou grande dificuldade para você. Aí você tem o artigo 122 que diz assim: a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo. Bom, ato omissivo gera omissão, ou comissivo gera ação. Então, a responsabilidade civil decorre dessa conduta positiva ou conduta negativa. Interessante você sempre lembrar que ato omissivo ou comissivo significa a palavra conduta. Quando você está diante de uma conduta positiva, você está diante de uma ação positiva, você está diante de uma situação comissiva. Quando você está diante de uma conduta negativa, você está diante de uma ação negativa, você está diante de um ato, então, omissivo. Doloso, culposo, sem entrar nos detalhes aqui, dolo, quis praticar o ato ou assumiu o risco para a prática desse ato. Culposo, não observou os deveres de cuidado, por imprudência, negligência e imperícia. E aqui só para você, ó, imperícia também chamada de imprudência técnica. Volta o vídeo aí. Imperícia também chamada de imprudência técnica. Não esquece desse detalhe para a prova, tá? Que resulte em prejuízo ao horário ou a terceiros. Até aí, você tome bastante cuidado com os conceitos que se apresentam. O parágrafo 1º desse artigo 122 ressalta que essa indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista do artigo 46. Então você tem que voltar lá no artigo 46 da nossa matéria. E lá no artigo 46 da nossa matéria, vou voltar aqui para você, para que a gente lembre do que a gente falou lá no 46, para que você tenha isso bem claro aqui para nós, né? O que ele diz para nós? Ele vai dizer assim para a gente, ó. O 46 vai dizer isso para a gente. As reposições e indenizações ao erário, atualizado até 30 de 94, serão previamente comunicados ao servidor ativo ou aposentado. O que está dizendo aqui é o seguinte, gente, que o parágrafo 1º diz assim para você: o valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente 10% da remuneração, provento ou pensão, daquele que tem que ressarcir o erário. Só que o STJ, e eu já dei essa aula para você, essa aula 46, essa aula do artigo 46, ela é a nossa aula, já vou te informar para deixar você bem claro, era a aula 24, tá? Essa aula 46 eu te chamei a atenção, principalmente aquele pessoal que às vezes vai fazer uma prova discursiva, precisa colocar informações que extrapolam meramente a lei e a doutrina básica, mas tem que falar de jurisprudência. O STJ tem alguns precedentes em 25%. O interessante é que esse STJ, que tem esses precedentes julgados, colocando 25% da remuneração, não diz em que base ele tirou essa informação, ou seja, não traz para nós qual foi o embasamento que ele usou para tirar 25%. Então, algum ministro, algum relator lá na hora pode ter dormido, isso acontece, porque eles dormem, né, gente? E colocou esse 25%. Ficou bem claro aqui? Então, não deixe de observar que aí o trato é nos 10% da remuneração. Então, para a prova eu respondo o quê, professor? Responde o 10% da remuneração. Você só vai responder que o STJ tem precedentes se tiver uma situação de jurisprudência, uma prova discursiva que você tem que colocar essa informação, tá? Aí você tem aqui, ó, o parágrafo 3º diz: a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Colocada no texto constitucional, lá no artigo 5º, né? Dizendo então que essa situação da dívida vai buscar os seus sucessores até o limite da herança. Então,
121, 122 vencidos, nada a acrescentar para você. O 123 vai falar para você o seguinte, ó, a responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor nessa qualidade. Só te chamando a atenção aqui nesse 123, faz um círculo aí, que a palavra crimes e contravenções, então vou colocar aqui nesse cantinho, ó, a palavra crime e a palavra contravenção, elas representam uma única palavra, que é o gênero infração penal. Então, se na prova, uma prova meio sacana, né? Sabe que às vezes existe, né? Quase sempre. Então, uma prova meio sacana que poderia colocar assim para você, de acordo com a Lei 8.112, a responsabilidade penal abrange as infrações penais imputadas ao servidor nessa qualidade. Já foi objeto de prova, essa questão está correta, aquilo que eu disse, testando do candidato para ver se ele saberia dizer que crime e contravenção significa infração penal. Então, no Brasil, infração penal, teoria bipartida, crime ou contravenção. Cuidado que crime pode ser chamado de delito. Tá bom? 124 diz para você, a responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo, conduta positiva ou conduta negativa, praticado no desempenho do cargo ou função. É lógico, então, que essa responsabilização civil e administrativa, eu sempre estaria analisando essa responsabilidade civil e administrativa do servidor no exercício da função colocada ali ou do cargo, ou seja, na qualidade de servidor, certo? É lógico que eu sou servidor público, é lógico que eu estou de folga, estou de férias, ou não estou no exercício da minha função naquele momento e eu pratico um dano ao terceiro, é lógico que eu vou responder de maneira civilmente perante esse dano praticado. Mas veja, gente, ali eu não estou como servidor público. Então, sempre que voltar o estudo para essa responsabilidade civil, sempre que voltar o estudo para essa responsabilidade administrativa, opa, falhou aqui a voz, hein? Administrativa. E sempre que voltar essa responsabilidade para a esfera penal, é olhando o servidor no exercício do seu cargo ou função. Então, muito cuidado com isso para a prova. Você vai ter dois momentos de estudo. O momento que você estuda a responsabilidade civil das pessoas como um todo, e aí você inclui o servidor também, e o momento que você estuda a responsabilidade penal, civil e administrativa, olhando o servidor exercendo a sua função ou exercendo o seu cargo, tá? Exercendo as suas atribuições como servidor. Então, nada a acrescentar aí também. E é aqui o 125 que eu gostaria que você marcasse com sangue do seu concorrente para não esquecer como cai esse 125. Gente, isso aqui despenca em prova, eu não sei por qual motivo. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se sendo independentes entre si. Grave isso. Não é interdependentes. Eu quero que você circule, então, com uma canetinha colorida, com um batom, joga umas estrelinhas em cima ali, na palavra independentes. Eles trocam isso em prova colocando a palavra interdependentes. Então, independentes, grave isso. Ou seja, eu estou dizendo que ele pode estar respondendo a responsabilidade civil, administrativa e penal tudo ao mesmo tempo, né? Basta você olhar, por exemplo, um servidor público que subtraiu algo da administração pública, o qual ele tinha a responsabilidade de zelar, então o computador subtraiu, então ele vai sofrer uma responsabilidade administrativa, uma civil e uma penal. Veja, mas elas são o quê? Independentes entre si. Então, muito cuidado com isso. O que quer dizer isso, professor? Independentes porque ele pode estar respondendo só penal, só civil, só administrativa nesse primeiro momento. E interdependente eu estaria dizendo que uma interfere na outra, uma depende do resultado da outra, não é bem assim que funciona. Tá ok? Então esse 125 você vai circular aí, muito importante. E o 126A, que é onde eu gostaria de chegar, antes de falar do 126, aliás, 126A não, 126, o A ainda não falei, né? Eu quero falar disso aqui, ó. Como eu disse a você, esse servidor, então, ele pode estar sofrendo uma responsabilidade penal, civil e administrativa. Vamos pegar o exemplo
de um servidor chamado X. Esse servidor, no exercício da sua função, ou seja, atuando como servidor, vai lá e subtrai, leva para casa aquele computador. Ora, só que esse servidor, todo dia que ele chega ali, a administração pública, que é dona do computador, pensa comigo, deixou esse computador sobre a mesa dele, para ele poder exercer suas atividades em relação ao cargo, em relação às suas funções. Então, o que a administração pública fez? Ela deu a posse desse computador para ele, naquele momento, enquanto ele está como servidor, é o que nós chamamos que ele está no exercício dessa posse indireta, e ele vai, leva para casa isso. Olhando essa conduta dele, eu vou descobrir que ele se apropriou desse computador, o que seria uma apropriação indébita lá no direito penal, mas eu vejo que essa conduta dele descreve o que está escrito no artigo 312, o crime de peculato, que é o crime praticado pelo funcionário público contra a administração pública. E você viu que eu usei agora a palavra funcionário público? Sim, porque eu estou falando da esfera penal. Então veja, esse servidor, ele vai sofrer uma responsabilização administrativa, né, porque quebrou os deveres perante a administração pública, dever de probidade, por exemplo, dever de lealdade, quebrou. Vai sofrer uma responsabilização civil, porque ele vai ter que devolver esse computador e vai ter que ressarcir esse valor perante a administração pública e vai responder de maneira penal, porque a sua conduta está descrevendo uma conduta que está de acordo com o Código Penal, que é o artigo 312, chamado crime de peculato. Então eu vou pensar da seguinte maneira: posso dizer então, professor, que ele está respondendo um processo penal, civil e administrativo? Pode. Para o nosso exemplo, pode, até para entender didaticamente isso, e é isso que eles têm tirado perante o artigo 126. Então, essa responsabilidade penal, civil e administrativa. Veja, ele responde penalmente, responde civilmente, responde administrativamente. Ora, a responsabilização mais gravosa que tem aqui é uma responsabilização penal. Por quê? A responsabilização administrativa, ele sofre uma penalidade administrativa, certo? Uma advertência, uma suspensão, uma demissão, por exemplo. A responsabilidade civil, eu estou ligado ao ressarcimento. Mas a responsabilidade penal, ele vai pagar essa responsabilidade penal? Isso, regra geral, tá, gente? Regra geral, ele vai pagar, vamos pensar dessa maneira, com a sua liberdade. Então, vou pensar o seguinte, ó. A responsabilidade penal, ela termina com uma sentença, certo? Pensa comigo. Transitado e julgado, tal. Ela termina com uma sentença. Ora, vamos lembrar que essa sentença pode ser de dois tipos. Eu posso ter uma sentença condenatória, é aqui que eu quero chegar, e posso ter uma sentença absolutória. Então eu posso ter, eu servidor, dois tipos de sentença. Uma sentença condenatória e uma sentença absolutória. Ora, eu vou ter a responsabilização civil, vou ter a responsabilização administrativa. O processo administrativo, antigamente, esperava o processo penal. Mas o processo penal demora muito. Por isso, o processo administrativo não pode esperar o processo penal. E veja que o processo administrativo, alguns estatutos, vai trazer lá a informação para você, mas, em média, o processo administrativo dura 120 dias. Certo? Desde a abertura da comissão processante até sua finalização, eu vou colocar um prazo aqui, em média, de 120 dias. Então, aqui que vai cair aquele estudo que você faz da reintegração, percebeu? Olhando, de acordo com a decisão na esfera penal, se esse indivíduo será estável, ele será reintegrado. Se não for, eu vou mudar o ato para a exoneração. Já foi objeto das nossas aulas, hein? Vamos dar uma olhada aqui nesse seguinte sentido. Esse nosso servidor, então, ele está respondendo de maneira penal, de maneira civil e de maneira administrativa. E
eu disse para você que a parte mais gravosa é essa sentença. Lógico que essa sentença aqui já transitou em julgado direitinho. Então ele tem uma sentença condenatória. Gente, se ele sofrer uma sentença condenatória, automaticamente ele já está responsabilizado no civil e já está responsabilizado no administrativo, tá? Então, vamos decorar assim, se ele sofrer uma sentença penal, então, ele já responde de maneira civil e de maneira administrativa, é automático isso. Ou seja, se tiver processos abertos aqui, para tudo, porque a decisão já foi dada lá na esfera penal, na sentença condenatória, e se não tivesse processo aberto aqui, não poderia mais abrir, porque ele já está responsabilizado. Ficou claro? Então veja, uma vez que ele responda de maneira penal e sofre uma sentença condenatória, automaticamente ele já está responsabilizado no civil e no administrativo. Não esquece desse detalhe para a prova, tá? Agora, eu disse que ele pode sofrer uma sentença absolutória. Essa sentença absolutória pode nos dizer o seguinte, ó, que não há, e isso é importante, que eu quero que você leia ali no 126 depois, que não há autoria ou, você viu que eu coloquei ou exposição dos motivos. Alguns estatutos, exposição dos fatos, certo? Exposição dos motivos, exposição dos fatos. Ora, se ele for absolvido porque não há autoria, ou é esse cuidado que eu quero que você tome cuidado com esse ou. A prova coloca aí, não é e que coloca aqui, é ou. Porque no Brasil você pode responder por um crime mesmo não tendo corpo. Exemplo, goleiro Bruno, caso famoso na mídia aí, não tem corpo, mas respondeu apenas pela autoria. Então, muito cuidado. Se ele for absolvido porque não há autoria, ou não há exposição dos motivos, ou exposição dos fatos, ele não pode ser responsabilizado de maneira civil e nem de maneira administrativa. Se tiver processo civil e processo administrativo aberto, arquiva-se todo, e não pode abrir processo civil nem administrativo para apurar as suas responsabilidades, porque ele foi absolvido porque não há autoria ou não há exposição dos motivos ou dos fatos. Aqui uma pequena observação. Pode aparecer autoria ou linguagem penal, materialidade. Materialidade é a mesma coisa que exposição dos motivos ou exposição dos fatos. Cuidado, tá? Os estatutos, tanto estaduais como o próprio Estatuto Federal, vai trazer para você. Estatuto, de maneira geral, traz exposição dos motivos, outros trazem exposição dos fatos, o nosso traz exposição dos fatos. Então lembre-se, a linguagem penal significa materialidade. Então se você olhar o artigo 126, olha só, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada, não é só administrativa, a civil também. Ah, professor, mas eu já vi alguns casos em que essa situação não afastou o civil. Para nós não vamos entrar nessa seara, nesse meio, para nós não vamos ficar presos no estatuto, e para o estatuto ele não vai responder nem de maneira civil, nem de maneira administrativa. Ficou bem claro? E diz assim, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que nega a existência do fato ou sua autoria. Então, que nega a existência, que não há autoria ou exposição dos fatos ou exposição dos motivos, linguagem penal, materialidade. Então, ficou bem claro aqui, certo, gente? Vamos lembrar então de um detalhe. Se o indivíduo, servidor público, estiver praticando uma conduta descrita como crime contra a administração pública, em que ocorra uma responsabilidade civil, em que ocorra uma responsabilidade administrativa, e ele está respondendo
essas esferas penal, civil e administrativa de maneira independente. Então, grave, é o 125, de maneira totalmente independente. Se ele sofrer uma sentença condenatória, automaticamente responde civil e administrativa. Se ele sofrer uma sentença absolutória, aí depende. Se ela for absolutória porque não há autoria, ou não há exposição dos motivos, ou não há exposição dos fatos, ou não há materialidade, ele não pode responder nem civil nem administrativa. Ok? Então, sentença condenatória, responde civil e administrativa. Sentença absolutória, depende. Depende por quê? Porque eu tenho que ver se não há autoria ou exposição dos fatos, dos motivos, materialidade, ele não pode responder nem civil nem administrativo. Agora, ele pode sofrer uma sentença absolutória porque não há provas suficientes. Ora, se não há provas suficientes, eu não estou dizendo que ele não tem responsabilidade e também não estou dizendo que ele tem responsabilidade. Então, se ele for absolvido porque não há provas suficientes, ele não está impedido de sofrer um processo civil e não está impedido de sofrer um processo administrativo. Você tem que lembrar que esse processo administrativo, essa responsabilidade administrativa, ela está voltada aos deveres do agente público. Você lembra desses deveres do agente público? Você, quando estudou direito administrativo, você lembra desses deveres? Dever de probidade, dever de eficiência, dever de prestar contas. Esses são os deveres que se apresentam no primeiro momento. Mas tem outros deveres, né? Deveres de lealdade, deveres de confiança. Então, cuidado, essa responsabilidade administrativa, eu sempre vou ter que olhar esses deveres aqui. Também sempre vou olhar os princípios que orientam o agente público no exercício da sua função ou de suas atribuições. Bom, ele pode ser absolvido porque não há provas suficientes. Ele não estaria impedido de sofrer uma responsabilidade civil, nem uma responsabilidade administrativa. Agora, ele pode ser absolvido porque não há culpabilidade. Gente, cuidado, hein? Culpabilidade não quer dizer culpa, mas ele pode usar uma linguagem penal para te pegar. Culpabilidade significa reprovabilidade, porque não há prova suficiente e porque não há culpabilidade ou reprovabilidade. Ficou bem claro isso? Olha, moçada, isso tem caído bastante intensamente. Esse 125, 126 é muito comum em prova. E esse quadro aqui nos últimos tempos tem sido explorado, sabe? Explora justamente aí quando vai tratar dessa situação da responsabilidade do servidor. Isso aqui cai também quando eles cobram de você o artigo 37, parágrafo 6º, que vai falar da pessoa jurídica de direito público e da pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, que quando o agente público no exercício da sua função, na qualidade de agente público, causa danos a terceiro, falando da responsabilidade objetiva. Eles gostam muito de buscar essas situações aqui. O 126A, ele só vai reforçar você dizendo o seguinte, ó: nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior quando houver suspeita de envolvimento desta a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade. Na verdade, eu estou falando do dedo duro, né? Eu não posso responsabilizar o servidor nesse sentido aqui. Vamos dar uma olhada aqui, então, no exercício que eu separei para você, da ESAF, concurso para auditor da Receita Federal. Diz assim: a responsabilidade civil objetiva, viu que eu falei para você? Eles gostam muito nesse bloco dos exercícios dos artigos 121 e 126A, buscar sobre responsabilidade objetiva. Aí você vai ter que lembrar lá das aulas de direito constitucional, que o professor Hermes trabalhou com você direitinho lá, artigo 37, parágrafo 6º, falando da responsabilidade objetiva, lembra? Responsabilidade objetiva não se fala em culpa. Tem a conduta, tem o resultado, eu vou falar em nexo causal, ou relação de causalidade. Então diz assim, ó: a responsabilidade civil objetiva da administração pública compreende os danos causados aos particulares até mesmo
Então, isso aqui, ó, gente, eu quero destacar para você. Por quê? Porque eles têm costume de cobrar essa parte da responsabilidade do servidor público, do 121 ao 126A, buscando também essas questões de responsabilidade objetiva. E eu disse aqui que a responsabilidade objetiva não se fala em culpa. Então diz assim: a responsabilidade civil objetiva da administração pública compreende os danos causados aos particulares, até mesmo, letra A, sem haver culpa ou dolo do seu agente, pelo ato ou fato danoso. Então, eu acho que poderia ser isso. Deixa eu ver a letra B. Quando houver culpa do respectivo paciente. Não. O paciente é aquele que sofreu dano. Não se fala daquele que sofreu dano em culpa. Veja, eu só vou falar daquele que sofreu o dano, né, quando a culpa for exclusiva da vítima, aquela situação que eu vou excluir a responsabilidade. Sem nexo causal entre o fato e o dano. Pelo contrário, a responsabilidade objetiva, o que eu vou olhar é justamente o nexo causal ou relação de causalidade, ou para prova, gente, liame. Cuidado com essa palavrinha, liame, tá? Liame, ligação. Então, letra C também não pode. D, quanto aos atos predatórios de terceiros e fenômenos naturais. Não se vai falar em responsabilidade objetiva aqui. Posso cair por uma responsabilidade subjetiva. Quando o seu agente não agiu nessa condição ao causar o dano. Quer dizer, ele está dizendo para você, ó, quando ele não agiu como agente público ao causar o dano. Não, cuidado, gente, não tem nada a ver com isso aqui. O que tem a ver é o seguinte, ó. Sem a letra A, sem haver culpa ou dolo do seu agente pelo ato ou fato danoso. Eu não analiso, na responsabilidade objetiva, eu não estou analisando se o meu agente que praticou o fato estava em culpa ou dolo. Quando eu for analisar se meu agente praticou o fato, estava em culpa ou dolo, eu estou numa responsabilidade subjetiva. Eu estou usando do direito de regresso que você viu lá. Ou seja, você sofreu um dano por um agente público. Enquanto agente público, na qualidade de agente público, é a teoria da imputação, né? Ou seja, o ato que o agente público pratica em nome da administração pública é imputado à administração pública. Esse dano gerou a você. Você aciona a administração pública com responsabilidade objetiva, apenas demonstrando o liame, o nexo causal, a relação de causalidade entre o fato e o resultado. Aí a administração pública vai lá, sofre o processo e perdeu. Aí ela usa seu direito de regresso perante o agente público, causador do dano, mas demonstrando se esse agente público estava em dolo ou culpa. Aí eu estou diante de uma responsabilidade subjetiva, tá? Então é a letra A, sem mais delongas, uma questãozinha da ISAF aí. Uma questãozinha da Fundação Carlos Chagas, tá? Do TRE de Minas Gerais. Diz assim: em matéria de responsabilidade do servidor público, considere as proposições abaixo. Inciso 1. As sanções civis e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si, ressalvadas aquelas de natureza penal. Errado, gente. Esse finalzinho está errado. O começo está certinho. As sanções civis e administrativas poderão acumular-se juntamente com a penal. Sendo independentes entre si? Beleza. Mas não pode se acumular com a penal? Pelo contrário, né? A gente acabou de fazer o exemplo em que X estava praticando uma conduta descrita como crime contra a administração pública. Então, a número 1 está errada. Número 2. Por serem independentes entre si, as sanções civis e penais poderão acumular-se. Perfeito. Não só civis e penais, como administrativo. Então, o número 2 está correto. As sanções administrativas, inciso 3, as sanções administrativas e penais não poderão acumular-se, posto que são dependentes entre si. Não, elas podem acumular, né? E são independentes entre si. Então a 3 está errada. 4. As sanções penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si. Correto. 5. Por serem independentes, não são independentes, são independentes. Então você percebeu que esse exercício da Fundação Carlos Chagas, feita pela Fundação Carlos Chagas, para o concurso TRE de Minas Gerais, você percebeu que ela ficou só nessa esfera, né? Perguntando se o aluno saberia que a penal, civil e administrativa poderão acumular-se entre si. São cumuláveis e são independentes entre si, né?
Então, o gabarito é a letra B, ou seja, estão corretas o inciso 2 e 4. Ficou bem claro aqui, moçada? Tranquilo, né? Felicidades, um abraço, sucesso, beijo no coração, tchau, tchau.